Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos os irmãos. Com muita saudade e se alegrando por estar na presença de Deus, por Ele nos dar 1000 motivos para isso, né, irmãos? Ele tem nos dado 1000 motivos para isso. A cada dia da nossa vida tem sido marcada com bênção, com a bondade dEle. E assim, na vida nós vamos caminhando de passo em passo, né, irmão? Até chegar naquele grande dia, né, irmãos? Aquele grande dia que é o dia da volta do Senhor Jesus, né? Que dia glorioso não será para os salvos. Sair de toda esta tormenta deste mundo, sair de todo esta situação que o mundo está passando, irmãos. Quanta dificuldade, quanta violência, irmãos. Quantas coisas que nos aborrece. Deus nos levar para um outro plano. Que bênção que não será para nós, né, irmãos? Que bênção que não será para aqueles, irmãos. Para aqueles que foram escolhidos. Aqueles que foram escolhidos lá antes, bem antes da criação de todas as coisas, Deus separou um povo para Ele, predestinou este povo para Ele. E este povo, irmãos, temos que ter a consciência que somos nós. E é por isso que devemos fazer as coisas com amor, com determinação e com gratidão a Deus. Quero ler um texto da Palavra de Deus nessa noite, que hoje é uma noite que foi celebrada a ceia pela manhã. Eu não pude participar porque eu achei ainda que não é conveniente para mim estar aí no meio dos irmãos. A gente é grupo de risco e a gente deve ainda evitar, né, irmãos? Os irmãos entendem tudo isso, né? Mas quero ler um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte, em João 6, de 50 a 52. Diz assim o texto da palavra, irmãos. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Diz o Senhor Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Que possamos, irmãos, agradecer a Deus pelo sacrifício do nosso bom Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário a nosso favor. Por isso, devemos sempre honrá-lo com todo o nosso coração, né, irmãos? Com todo o nosso coração. Quero cantar um louvor de gratidão a Deus e quero antes fazer uma pequena oração de gratidão a Deus pela palavra e pela oportunidade que estou tendo nesta noite mais uma vez de, mesmo estando longe, participar com os irmãos. Oremos, Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estou nesta noite, no meu lar, na minha casa, sozinho, Pai, mas contigo, ao meu lado, meu Pai. Tu és o meu ajudador, Tu és aquele que me dá confiança todos os dias e tem me dado força. E a Tua companhia, posso sentir a Sua presença a cada dia, junto de mim, Pai. Por isso, Pai querido, eu sou grato a Deus, Pai. Sou grato a Deus também pela oportunidade que Ele me dá, Pai, de poder conversar através do vídeo com os irmãos, Pai. Agradecer as orações que os irmãos têm orado por mim, Pai.
agradecer todo o trabalho, Pai, que os irmãos têm feito para poder levar até os nossos lares, Pai, esses vídeos, esses cultos, Pai. Nós somos gratos por cada um, Pai, e pedimos a Deus pela tua igreja, Pai. Pedimos a Deus, Pai, que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Senhor nos ajude e que toda esta situação, Pai, que estamos vivendo, venha logo passar, Pai. E que possamos novamente, Pai, ter a alegria de estarmos juntos, Pai. Continuarmos a nossa vida, Senhor Deus, na Tua presença aí, na Tua casa, Pai. Que Deus nos abençoe nesta noite, Pai. Que a paz de Cristo esteja conosco mais uma vez, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, Pai, nesta noite. Amém, Senhor, amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é bom, Ele é conselheiro, Ele é o sacerdote em ação, Ele é o profeta que veio, Ele é rei que em breve virá, quer o mundo aceita ou não, para morrer veio como Cordeiro de Deus, para reinar virá como leão. Coroa de espinho na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus. Ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, Ele é, Ele sempre será, Ele é rei que em breve há de vir. Coroa de espinho na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, Ele é, Ele sempre será, Ele é rei que muito breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, Ele é o mais elevado de todos. É herdeiro, é também criador, é santificador, o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz, Ele é rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinho na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, Ele é, Ele sempre será, Ele é rei que em breve há de vir. Ele foi, Ele é, Ele sempre será, Ele é rei que em breve há de vir. Amém, Senhor, amém. Seu poder defende os seus.
Boa noite, amada igreja. Que alegria, né? Já tivemos juntos pela manhã, observando a ceia do Senhor, o memorial, anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. E agora, nesta noite, nós queremos falar sobre vida abundante em Cristo. Vida abundante no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos comprou na cruz do Calvário, aquele que nos salvou. E Ele mesmo garantiu: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E essa é a segurança que nós temos em Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, e a priori nós vamos ler Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 8, do 1 ao 4. Veja comigo aí essa vida maravilhosa e abundante em Cristo. Romanos 8, do 1 ao 4. A Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta noite, pela bênção de podermos abrir a Tua palavra livremente, pela mensagem salvadora, pela mensagem de Cristo, pela segurança que nós temos naquele que foi à cruz do Calvário, derrotou a morte e ressuscitou e outorgou essa vitória a cada um de nós. Somente Cristo Jesus, o infinito Deus homem, é que nós podemos confiar. E é nesse sentido, Pai, que nós queremos Te dar graças pela vida abundante que nós temos. Em nome de Jesus, amém. No capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele estava falando de algumas dificuldades e a luta entre as duas naturezas, a carne e o espírito e tudo mais. Agora, quando nós chegamos aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo mostra para nós uma certeza absoluta e traz para nós, através do Espírito Santo, uma condição de segurança absoluta em Cristo. E o nosso primeiro ponto mostra o quê? Que a vida no Espírito, ela é uma vitória sobre o pecado. Quando nós estamos aqui e nós vivemos em Espírito, já vencemos a morte, quando Cristo, lá na cruz do Calvário, venceu a morte para nós, por nós. E a Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele mostra que quer judeus, quer gentios, nós estávamos presos a uma natureza adâmica, uma natureza que não agradava ao Senhor, uma natureza totalmente caída. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, ele veio cumprir a lei mosaica, ele veio para cumprir a lei, para ser o sacrifício remidor em nosso favor. E a Bíblia diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a esperança nossa. E a Bíblia mostra uma qualidade aqui que nós podemos notar o quê? A enfermidade da lei, a doença da lei. A enfermidade por quê? A lei apenas destacava o pecado. A lei nunca pôde salvar, e é por isso que o próprio Paulo falou que pelas obras da lei nenhuma carne seria justificada, nenhuma carne
pode ser justificada. E a Bíblia diz aqui no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Então, parando um pouquinho para nós, aqui na parte A do versículo, a lei estava enferma, a lei não podia de nenhuma circunstância, de nenhuma maneira nos salvar. A lei apenas apontava o quê? A minha condição de perdido. A lei mostrava a minha incapacidade de agradar ao Senhor, porque não houve, não há, nunca haverá homem algum que teve capacidade de cumprir a lei. Somente o Senhor Jesus Cristo, infinito Deus homem, que tinha as duas naturezas, aquela união hipostática que mostra ele sendo Deus e sendo homem, 100% de cada um. Ele veio a esse mundo para nos outorgar a vitória, para nos dar a vitória através da sua vida, através da sua morte, através da ressurreição lá na cruz do Calvário. Ele paga os nossos pecados, ressuscita, vence a morte e nos dá a certeza de vida eterna. Porque a lei estava enferma, a lei não havia qualquer possibilidade de nós sermos salvos. E através da cruz de Cristo, através do pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário, nós fomos redimidos. E é por isso que a nossa vida no Espírito, ela mostra uma vitória sobre a lei do pecado, essa lei que estava enferma, essa lei incapaz de fazer qualquer coisa a não ser mostrar a nossa incapacidade de salvar. Um segundo aspecto que também tem uma relevância profunda é que a vida espiritual, a vida que temos agora, mostra que nós temos uma natureza santa que se opõe à natureza adâmica. O versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E agora, queridos irmãos, ainda que nós tenhamos aí uma natureza pecaminosa, mas a Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E nós temos a bênção, o privilégio de termos agora o que? O Espírito Santo guiando a cada um de nós e mostrando o que? Nós somos salvos para sempre. O Senhor Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Nós temos uma salvação única e exclusiva através de Jesus Cristo, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. E todos os crentes salvos em Cristo, eles têm o privilégio de, mesmo como novos convertidos, poder afirmar categoricamente: o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, eu sou salvo e ninguém pode apagar o meu nome desse livro do Senhor. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. E a vida no Espírito mostra o quê? A vitória sobre a nossa natureza adâmica. E a Bíblia diz aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Queridos, nesses tempos, século 21, no meio de um movimento terrível, nós temos paz com Deus. Nós fomos realmente lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é claro que nós estamos sujeitos aí às coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto. E quantos queridos que pegaram essa enfermidade e partiram para a glória. O grande diferencial é que partiram salvos com Cristo. Seus nomes estavam escritos lá no livro do Senhor. Ninguém pode tirar. A Bíblia diz que nós temos uma condição que ninguém pode nos remover, que é a condição de salvos em Jesus Cristo. Nós somos do Senhor. E assim como cada um dos crentes em Cristo foram escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos servir ao Senhor. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu.
e nos comissionou ainda para que nós vamos e demos fruto e os frutos permaneçam. Deus chama cada um de nós para prestarmos culto a Ele, para adorá-lo em espírito e em verdade. É Ele que nos comanda, porque agora, como diz aqui o versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E é por isso que neste domingo, queridos irmãos, com toda essa turbulência que está acontecendo, nós temos paz. A paz que o mundo não dá, a paz que vem do Senhor, o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso Redentor, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário para nos salvar. É isso que nos alegra, é isso que nos motiva a cada dia mais estarmos aí prosseguindo na nossa jornada. Por quê? Nós temos agora uma nova filiação. Essa nova filiação, ela nos dá o quê? A oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados mais agora pelas paixões da carne. A Bíblia diz que nós devemos andar em Espírito e sermos orientados pelo Espírito Santo. E através da palavra de Deus, nós temos aqui uma norma de conduta. O Senhor dirige a cada um de nós, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando a oportunidade ainda de prestar um culto agradável através da capacidade que o Espírito Santo nos dá. Porque na condição natural, o homem não tem nenhuma condição de agradar ao Senhor. Queridos, esse privilégio que Deus tornou possível através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário mostra que agora sim nós podemos servir ao Senhor, porque a Bíblia diz no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas agora a inclinação do Espírito é liberdade para servirmos ao Senhor. E é por isso que Paulo, na maioria das suas epístolas, ele fazia o quê? Ele colocava lá doulos, né? Escravo, mas escravo o quê? Voluntário. Ele não estava lá por obrigação, ele estava lá porque ele queria servir ao Senhor. Ele era um escravo daquele que era Senhor da sua vida, assim como Cristo é Senhor de cada um que já aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, como seu remidor. E é maravilhoso nós olharmos o que? Esse tratado em Romanos capítulo 8, que mostra a nossa vitória espiritual sobre a enfermidade da carne, sobre a vontade da carne. E a Bíblia diz que nós somos livres agora para vivermos para o Senhor. É claro que o inimigo vai tentar nos desanimar, vai tentar nos atacar, até a própria carne. A Bíblia diz que ainda nós vivemos com duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal, mas a Bíblia diz que, através da palavra do Senhor, através da orientação do Espírito Santo, nós temos condições de viver uma vida espiritual que agrade ao Senhor. É claro que não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Perfeito foi só o Senhor Jesus Cristo. É só o Senhor Jesus Cristo e será sempre só o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, é o infinito Deus homem. Ele é perfeito. Mas a Bíblia diz que nós podemos seguir as suas pisadas. Nós podemos continuar servindo ao Senhor e buscando agradar ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que é maravilhoso a nossa vida abundante com Cristo em Deus. Nosso terceiro aspecto, nesta noite, queridos, mostra também que a nossa vida abundante, ela mostra também o quê? Uma nova ordem, uma nova situação que nós temos. A manifestação, o quê? Dos filhos de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo mostrando, e agora na outra seção do versículo 18, porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar a alegria da glória em que nos há de ser revelada.
Amados irmãos, a nossa leve, momentânea tribulação aqui nem se compara com aquele privilégio que nós vamos desfrutar com o Senhor na glória. E é por isso que nós devemos continuar caminhando alegres, firmes, constantes, né? E fica evidente que quando o apóstolo Paulo fala do futuro, ele fala também do passado, ele fala o que nós éramos e agora o que nós somos e que nós seremos em Cristo Jesus. E mostra Deus transformando a vida de cada salvo de escravo do diabo para escravo de Cristo, escravo voluntário. Nós temos um Senhor que nos ama, um Senhor que deu a sua própria vida na cruz do Calvário para nos dar vida em abundância. É esse Deus maravilhoso que se manifestou na forma de homem que nós queremos honrar, servir e glorificar agora nesta nova vida que temos. E a Bíblia fala que ainda nós temos uma expectação. Versículo 19, sim, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz da redenção, não só do homem que já foi feita por Cristo, mas da natureza. A Bíblia diz aqui no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a criação geme, né? Vai haver uma transformação quando houver toda a transformação dessa terra e Deus mostrar realmente, através do seu poder, o que? Aquele estado que nós desfrutaremos. A Bíblia diz aqui no versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E Paulo está falando aqui num tratado sobre o que? A nossa expectação, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre a redenção desse mundo também e as coisas que vão ser transformadas. Versículo 25 diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E é por isso que o salvo em Cristo, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor de suas vidas, nós aguardamos com paciência. E nós sabemos que nesse mundo que jaz no maligno, muitas coisas acontecem que nos entristecem. As injustiças, as desordens, as catástrofes, mas nem isso pode tirar a nossa alegria, o nosso ânimo em servir ao Senhor com temor e tremor. A palavra mostra o que? Sunerguei, né? Do sunergo, de nós trabalharmos juntos, sermos o que? Orientados pelo Espírito Santo do Senhor, para prosseguirmos na nossa jornada. E o versículo 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor, Ele tem tanta misericórdia de nós, que até mesmo os nossos pedidos, nossas orações, o Senhor infunde em nosso coração o que nós devemos pedir. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos pedir em oração ao Pai com sabedoria. E essa vida abundante, descrita aqui em Romanos capítulo 8, mostra todos os privilégios que o salvo em Cristo tem. Que nós que fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós que temos certeza absoluta de salvação e sabemos que ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Que alegria! Vida abundante no Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor nos justificou. Ninguém pode nos tirar.
esse título de justificados, essa condição teológica que foi feita lá na cruz do Calvário, quando Cristo paga o nosso pecado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Deus que nos ama, que nos redimiu em Cristo. Ele também tem dado para nós o quê? Uma condição privilegiada, que o mundo não tem, que o mundo nem imagina que nós temos. A Bíblia diz, no versículo 30 e 31, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo também escreveu lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, mais ou menos, que o Senhor nos salvou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já estávamos eleitos pelo Senhor, o plano de Deus. Versículo 30 aqui de Romanos, capítulo 8, diz que o Senhor nos predestinou. E nos predestina, nos chama, e nós vemos tudo isso aqui, o que? São os ditos de Deus, né? O Senhor ordena, né? Os decretos do Senhor. Ele nos chamou, e a Ele que nos chamou, Ele também nos justificou. E a esses que Ele justificou, Ele também glorificou. E vem aquela célebre pergunta de Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos derrotar? Quem pode nos deter? Quem pode tirar a nossa alegria? Quem pode nos tirar das mãos do Senhor? Ninguém. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, cada salvo em Cristo, prossegue firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e firmes, arraigados na palavra do Senhor, e firmes para fazermos a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo demonstra que nesta vida, enquanto permanecemos aqui nesse mundo, mas a Bíblia mostra que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a peste, nem a angústia, nem o Covid-19, nada pode tirar essa alegria que nós temos. E nós podemos fazer coro com Paulo, como muitas vezes tenho falado até nesse período aqui, para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós estamos seguros, quer permaneçamos ou quer partamos para a eternidade, porque já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Somos objetos do seu grande amor. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. E é isso que nos alegra, queridos. É isso que nos faz caminhar a cada dia nessa vida abundante, nesta vida que mostra a vitória do Senhor, outorgada a nós, sobre o pecado, sobre a lei, aquela lei enferma, aquela lei que nunca pôde salvar, aquela lei que apenas destacava o pecado. E agora, nós que estamos em Cristo Jesus, estamos muito alegres, porque na iminência da volta de Cristo. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, mas Ele vem buscar a sua igreja. Ele deu certeza disso. Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele prometeu que viria nos buscar. E a sua palavra está cheia de promessas. E é por isso que nós podemos lembrar também quando Paulo fala aos crentes de Tessalônica que Ele viria nos buscar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ele falando daquelas pessoas que morreram em Cristo, e como se estivessem sem esperança. E ele fala que o Senhor prometeu nos buscar, vir nos buscar, né? Quer em vida ou quer na sepultura, o Senhor vem nos buscar, transformar nossos corpos. Nosso espírito já está com o Senhor, mas a Bíblia diz que vai haver o quê? Uma ressurreição corpórea. E nós teremos um novo corpo. Nós teremos então uma nova situação e o pecado não tem qualquer ingerência, porque fomos transformados pelo poder do Senhor.
E Paulo fala que nós devemos nos alegrar, nós devemos nos alegrar com essa expectativa. E mais dia, menos dia, Ele vem nos buscar e nós seremos transformados num piscar de olhos. Nós estivemos vivos, mas os mortos vão ressuscitar primeiro, como nós falamos, e com corpos que nós não sabemos como vão ser, mas a Bíblia diz que serão corpos glorificados e nós vamos estar sempre com o Senhor. E é por isso que nós temos essa condição privilegiada, essa condição maravilhosa, essa condição que somente o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, você também, meu querido irmão, é convidado a proclamar essa vida abundante em Cristo. E quero terminar só lendo o primeiro versículo citado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A vida abundante em Jesus Cristo nos dá esse privilégio de andar firmemente com o Senhor, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, sendo realmente propriedade do Senhor, e ninguém pode nos tirar de suas mãos. Que alegria, queridos irmãos! Nós, como Igreja de Cristo, somos mais fortes e ninguém pode nos derrotar, porque o próprio Salvador foi que nos comprou na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo, por esse culto, por essa adoração, por essa mensagem, ó Pai, pela vida abundante que nós temos, vida abundante somente em Cristo Jesus, o Senhor que nos comprou na cruz do Calvário, o Senhor que, através da eleição feita antes da fundação do mundo, resgatou a cada um de nós, nos salvou e nos leva para os céus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.